E como prometido, estamos aqui no escritório de serviços locais do AA, para a gente fazer aquele bate-papo, saber o funcionamento, saber como você chega até o AA. Estamos com pessoas hoje especiais. E entre elas, a minha amiga Raíssa, nossa professora. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo a gente. Estamos aqui junto com a Maria e o Torres. Eles vão começar a contar um pouquinho alguns dos nossos questionamentos, esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas. Vem com a gente? Olá, Torres. Olá, Maria. Eu queria, em um primeiro momento, que você contasse um pouquinho para quem está assistindo a gente em casa a história do anonimato. Por que vocês estão aqui de costas dando essa entrevista para a gente? Por que o anonimato ele é importante dentro do Alcoólicos Anônimos? Vocês podem trazer um pouquinho dessa explicação para a gente, Torres? Muito obrigado. Inicialmente, muito obrigado ao Giderge, por ajudar a gente a divulgar a mensagem de AIS. É o único objetivo nosso. O objetivo de Alcoólicos Anônimos é nos manter sóbrios e ajudar outros a alcançarem a recuperação. E isso só é possível quando a gente leva a mensagem, quando a gente divulga Alcoólicos Anônimos. Então, desde já, muito obrigado. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Torres, eu sou alcoólatra e hoje eu não bebi. Por que eu me apresento assim? Só para vocês terem uma ideia, porque é assim que a gente se apresenta nas reuniões de Alcoólicos Anônimos, né? E aí eu vou explicar para vocês, que eu entrei na pergunta agora, por que a gente está de costa e por que do anonimato. Principal motivo do anonimato, ou seja, eu não poder aparecer em público, com a minha feição e vocês reconhecerem quem é a pessoa, é a proteção que a gente dá para quem vai chegar à nossa irmandade. Ou seja, que a gente chama do ingressante, a gente chama do recém-chegado. Se ele perceber que nós temos um anonimato muito aberto, ele também vai ficar com receio. Então, se eu for para lá, eu vou ter que me mostrar para todo mundo. E isso é muito sensível para quem está chegando, e eu já fui um recém-chegado desse. Então, essa proteção do anonimato é muito mais para quem está para chegar do que para nós que já somos membros. A maioria de nós, como eu, membros antigos, toda a família já sabe que eu sou membro de AA, as pessoas sabem que eu sou membro de AA, as pessoas mais próximas. Com o tempo, esse anonimato pessoal, no círculo pequeno, ele acaba sendo sabido, vamos dizer assim. Mas esse anonimato existe principalmente para proteger quem vai chegar e proteger a nossa irmandade, porque senão ia ser um monte de gente abrindo o anonimato, ia ser assim muito difícil internamente a gente controlar isso e a gente proteger a nossa irmandade. Mas o mais importante para a gente é aquilo que vai chegar. Esse a gente tem um cuidado extremo com ele. Queria perguntar para Maria e para o Torres, como que surgiu o AA? Qual a história do AA? E qual a importância dele? Eu sei que você já vai fazer esse apanhado. Como surgiu e qual a importância do AA? O alcoolismo sempre foi um tema da humanidade, Está na história que desde os primeiros homens espremeram a uva, você tem a inserção do álcool no ser humano e você tem histórias do abuso da substância álcool. No século passado, e houveram algumas, sempre, na verdade, não só no século passado, mas sempre houveram algumas instituições que olharam para esse problema do alcoolismo, mas nenhuma teve um sucesso muito duradouro. Existiram duas instituições no século passado nos Estados Unidos, que são os grupos Oxford e os grupos washingtonianos, que eles cuidavam muito particularmente do alcoolismo, porém eles tinham outras causas envolvidas. Esses grupos, notadamente por causa das outras causas, por causa causas como a abolição, causas como o combate ao álcool, por exemplo, eles acabaram com o tempo se extinguindo. Alguns membros desses grupos perceberam isso, e esses grupos já tinham alguns princípios espirituais que Alcoólicos Anônimos adotou, como, por exemplo, a percepção de que eles precisavam ajudar outro alcoólico para se manter sóbrio. Então, membros desses grupos
começaram a perceber que eles poderiam fundar alguns grupos, mas eles precisavam de algumas proteções, como a do anonimato, para não implodir, para não acabar com o tempo. Então, eles perceberam algumas coisas básicas. Primeiro, vamos cuidar apenas de alcoolismo e apenas de levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Então, a gente só vai ter um propósito. Tudo que a gente faz só vai ter um propósito, que é nos mantermos sóbrios e ajudar o outro a alcançar a sobriedade. E assim nasceram os primeiros grupos. O primeiro grupo nasceu assim. O primeiro companheiro, que é Bill W., ele foi internado várias vezes por alcoolismo, e nessa internação ele teve um despertar o médico percebeu isso, né? E ele, já tinha sido desses grupos, começou a levar a mensagem a outros alcoólicos, sozinho. E o médico percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo com esse alcoólico, que era um hospital que tratava de alcoólicos. E aí, no final de 6 meses, ele conheceu o segundo membro, que é o Dr. Bob, que era um médico. O Bill trabalhava na Bolsa de Valores, mas já tinha parado de trabalhar por causa do alcoolismo. E conheceu o Dr. Bob, que era médico, numa viagem de negócios que ele voltou a trabalhar. E aí, durante 6 meses, esse médico, inclusive, falou pro Bill, que ele não tinha percebido claramente, disse pro Bill a seguinte frase: nesses 6 meses, ninguém conseguiu a sobriedade, mas você não bebeu. O segundo membro que ele levou a mensagem, que ficou sóbrio, foi o Dr. Bob, que já trabalhava no hospital. E aí os dois juntos começaram a levar a mensagem para o outro alcoólico nesse hospital. E aí nasceu Alcoólicos Anônimos. No dia da sobriedade contínua do segundo membro, nasceu a Irmandade. Torres, eu queria que você contasse agora um pouquinho pra gente sobre a estrutura e o funcionamento. Primeiro de tudo, a gente está aqui no ESL, né? Escritório de Serviços Locais. O que é o ISL? Quantos ISLs a gente tem aqui no Rio de Janeiro? Se você souber, se tiver essa informação. E se você puder contar um pouquinho mais sobre quantas sedes do Alcoólicos Anônimos a gente tem também, como é que são realizadas essas reuniões, se qualquer pessoa pode chegar numa reunião, vocês têm reuniões abertas e fechadas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa lógica pra gente. Vamos continuar rapidamente a história, porque a história conta sobre a nossa estrutura. Esses 2 companheiros fizeram terceira sobriedade no hospital. Esses 3 voltaram e fizeram a 4ª. E aí eles perceberam que eles não podiam andar em bando de 10 juntos entrando no hospital. E eles disseram assim: como é que a gente vai fazer? Nasceu o primeiro grupo de Alcoólicos Anônimos. O que é o grupo? Era o lugar onde esses alcoólicos se encontravam, falavam uns para os outros como estavam se recuperando e organizavam a forma de levar a mensagem lá para fora. Então, ali na sala, eles contavam como conseguiram não beber um dia de cada vez e se organizavam. Então, amanhã você vai no hospital tal, amanhã você e você vão no hospital tal. Se organizavam para levar a mensagem. Nasceu o primeiro grupo em Akron, que era onde esse médico morava. Bill era de Nova York. Quando ele volta para Nova York, nasce o grupo de Nova York. Logo depois nasce o grupo de Cleveland. E assim começou, porque um companheiro de Cleveland frequentou os grupos de Nova York e assim começou a onda. Depois de aproximadamente 4 anos, nós tínhamos 100 recuperações estabelecidas. E aí nasceu a ideia do livro Alcoólicos Anônimos. E aí o livro foi lançado. Então existem dois marcos em Alcoólicos Anônimos. Quando o livro foi lançado, mostrou que o livro Alcoólicos Anônimos, que eram as nossas experiências e o nosso programa de recuperação, conseguia atingir um alcoólico distante e fazer ele ficar sóbrio. E ali ele abriu um grupo. Então os grupos ao redor do mundo foram abertos ou através do livro azul, na época era só correspondência por carta, ou algum membro que viajou, que foi o caso do Brasil. Um americano veio em viagem para cá, percebeu a necessidade de ficar sóbrio, levou a mensagem, encontrou um brasileiro e abriu o primeiro grupo, que foi na ABL, na Associação Brasileira de Jornalismo. ABI, desculpa, Associação Brasileira de Imprensa. E aí começaram os grupos do Brasil. Companheiros daqui descobriram, levaram para Teresópolis saiu para o interior, saiu para a Bahia. Então, hoje no Brasil, somos ao entorno de 5 mil grupos. No Rio de Janeiro, nós somos 250 grupos
na região metropolitana. No estado são em torno de 450 grupos. Então é fácil você chegar num grupo de Alcoólicos Anônimos. Hoje já tem um app que você baixa, a RJ, e você procura na sua região e o Google te dá a localização. Antes do livro, antes do livro lá nos Estados Unidos, começaram a vir muitas cartas. E aí Bill W olhou assim, como eu vou responder essas cartas? Eu preciso de uma organização para responder as cartas. E depois começaram a chegar muito pedido de ajuda dos grupos. Bill, como a gente se reúne? Bill, é para fazer o quê? Bill, como abre a reunião? Como é a reunião? Como é que a gente se organiza para levar uma mensagem? E aí surgiu a necessidade de abrir o primeiro escritório de Alcoólicos Anônimos, que nada mais é um escritório de organização de serviço, que é exatamente onde vocês estão. Vocês estão no escritório 7 da área do Rio de Janeiro, que organiza os serviços ao longo da área do Rio de Janeiro, notadamente para fora da Irmandade. Por isso vocês estão aqui. No interior a gente tem mais 5 escritórios: Petrópolis, Macaé, Campos, São Gonçalo, Niterói e assim vai. Que são Baixada, que são, a gente chama dos escritórios de serviços locais regionais, nessa localidade, que organizam o serviço também de levar a mensagem para fora nas suas regiões. Essa é a estrutura que a gente chama de estrutura de serviços para fora. Só que os grupos começaram a se multiplicar. Como é que a gente organiza os grupos? Como é que os grupos vão falar com os grupos? Então, como é a organização interna de Alcoólicos Anônimos? A organização interna de Alcoólicos Anônimos é uma organização de serviço. É uma pirâmide de cabeça para baixo. Então, no topo de Alcoólicos Anônimos estão os grupos. Então, quem determina o que a estrutura vai fazer são os grupos. Cada grupo elege um representante que se encontra na sua região e determinam os serviços de organização de Alcoólicos Anônimos. Essas regiões que a gente chama de distrito, né? São alguns nomes ainda vêm do americano. Eles, cada um tem um representante que se organizam em área. A área do Rio de Janeiro é quase o estado todo, porque o Norte Fluminense é outra área. Essas áreas têm um representante que participam de uma conferência nacional de Alcoólicos Anônimos, e o escritório brasileiro do escritório de Alcoólicos Anônimos é em São Paulo. Lembrando que a diferença da nossa estrutura para a sociedade como um todo é que essa estrutura ela não determina o que os grupos vão fazer, é invertido. Aqui os representantes dos grupos e os representantes das regiões determinam como a estrutura vai nos servir. Ela é invertida. Legal, Torres, e que bom saber disso, né? E é bom saber dessa entrada de mulheres nesses grupos, e ao mesmo tempo a gente já testa aí a realidade do estigma que está em torno do alcoolismo. Então vocês têm reuniões presenciais, vocês têm reuniões online. Me conta um pouquinho sobre a entrada dessas pessoas. Essas reuniões elas acontecem todos os dias. A gente foi conhecer a sede do AA no Meier. A gente viu que lá é reunião manhã, à noite, eles têm também online. Cada sede, cada grupo, na verdade, funciona de uma forma diferente. Ou é a mesma dinâmica, sempre manhã e noite, ou eles têm essa autonomia. E me conta um pouquinho dessa diferença que a gente já viu no site entre reuniões abertas e reuniões fechadas. Como é que um novo membro ele entra em qualquer horário? Como é que ele faz se a pessoa que está assistindo aqui a gente quiser entrar no ar, como é que ele faz? Vamos lá. A grande maioria dos nossos grupos são grupos que a gente chama... que a gente chama, não é o melhor termo, mas a gente não deu outro termo. Existem os grupos menores, que a gente chama de grupos pequenos, que é o mais comum em Alcoólicos Anônimos. Eles são mais de 90% para Alcoólicos Anônimos. São grupos entre 10 e 15 membros, 10 e 20 membros, que têm algumas reuniões semanais. Eles normalmente não têm reuniões diárias, tem 3, 4 reuniões semanais, e que são grupos onde uma boa parte desses grupos possui reunião fechada. O que é uma reunião fechada? É uma reunião que só frequenta ou membro ou aquela pessoa que tem a vontade de ser membro, ou que tem problema com o alcoolismo e que vai lá conhecer Alcoólicos Anônimos. Ou seja,
Você que é um assistente social, você que é uma professora, se quiser entrar naquela reunião e assistir, não pode porque a reunião é fechada. Normalmente esses grupos têm uma reunião aberta por semana, então você teria que ir descobrir quando é a reunião aberta e ir na reunião aberta. Alguns grupos que são maiores e grupos mais para os grandes centros já possuem todas as suas reuniões abertas. Isso quer dizer que você pode chegar a qualquer hora, no meio da reunião, no fim da reunião, no começo da reunião, sentar lá, assistir uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Possivelmente o secretário vai chegar no seu ouvido e vai perguntar: opa, tudo bem, você é membro de AA, porque você é de fora, às vezes é membro de outro grupo que ele não conhece. Aí você vai dizer não, aí ele vai dizer só pra você assim: coisa boa, fique à vontade. E você vai assistir a reunião de Alcoólicos Anônimos o tempo que você quiser. Essas são as reuniões abertas que você pode chegar. Outra coisa extremamente importante, e aí acontece tanto em reunião aberta como reunião fechada, porque todas as reuniões elas estão ali prontas para receber aquele novo membro que vai chegar, é o direcionamento dessa reunião. Qualquer pessoa nova que chegue, que tenha ou não um problema com o alcoolismo, que acha que tem, ou realmente tem, quando ele chega na reunião, né, e ele é um alcoólico, vamos dizer, em potencial, vamos chamar assim, a reunião passa a ser dirigida para ele. Então vamos supor, se na minha cabeça eu ia falar sobre a dificuldade do meu dia e eu consegui vencer a dificuldade daquele dia, sei lá, uma questão do trabalho, do dinheiro com a esposa, eu consegui vencer através da prática do programa de Alcoólicos Anônimos e não bebi hoje, apesar do problema, e descobrir uma forma de resolver aquele problema, o meu depoimento já muda. Na hora que ele chega, eu já olho para ele e já digo para ele como eu cheguei, como foi o meu alcoolismo ativo, como eu estou conseguindo me recuperar, porque toda a reunião começa a dar para ele a esperança dele parar de beber e se recuperar em Alcoólicos Anônimos e conseguir ter a vida íntegra que a gente está conseguindo ter agora. Então a reunião passa a ser para ele. Então qualquer recém-chegado que chegue a A, ele não sabe ainda não, mas a reunião vai ser para ele. Tudo para e os depoimentos passam a ser focados nele. Porque o nosso propósito é que ele fique, que ele entenda, que ele pare de beber por um tempo, entenda Alcoólicos Anônimos e aí sim ele vai decidir se ele quer se recuperar na Irmandade de Alcoólicos Anônimos ou não. Ou ele quer outra maneira de se recuperar, ou ele quer continuar a beber. Aí ele decide. Alcoólicos Anônimos, a coisa mais importante pra gente é a liberdade individual. Então ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. A única coisa que a gente pede a ele é que ele dá um tempo, frequentar algumas reuniões para entender como a nossa vida ficou depois que a gente parou de beber e começou a praticar o programa de AA. Torres, responde pra gente, como é que é o financiamento? Quem financia? Como que funciona essa parte mais burocrática? Ou você ou Maria? Como o Torres falou, a nossa pirâmide é o contrário, né? Quem manda são os grupos e quem sustenta são os grupos também. Né? E nós temos ali nossas 12 tradições, que é a maneira como nós convivemos, né? As tradições, os passos é para me ensinar a viver, a me amar, a me respeitar, a me conhecer e me aceitar. E as tradições é para eu poder conviver. E ali nas tradições diz, né, que a nossa sétima, todos os grupos deverão ser totalmente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. Por quê? Porque dessas doações a gente paga lá as nossas despesas de aluguel, porque nós não temos propriedade, né? De aluguel, de café, enfim, tudo que precisa, e mandamos uma parte para os organismos de serviço, né? Então, ESLE, a gente chama de ESLE. Aqui é o ESLE RJ, é o ESLE do Rio de Janeiro, que abrange essa região metropolitana. Então, nós somos sustentados pelos grupos. E uma parte também vai para a nossa sede nacional, né? Também é sustentada pelos grupos do Brasil. Então, o dinheiro é dividido assim. Então, como nós temos vários ESLEs são sustentados pela aquele distrito, né? Aqueles grupos daquela região. E uma parte desse dinheiro vai para o ESLE da localidade, né? Os ESLEs locais. Outra parte vai para a área, que é Rio de Janeiro. E a outra parte vai para o organismo ESB, que é o Escritório de Serviços Gerais, que é em São Paulo. Como a Maria falou,
a contribuição é só de membros, a gente não aceita doação de fora. Então só os membros contribuem para manter o grupo e os organismos de serviço. Isso na reunião, às vezes no recém-chegado estranha. Isso é feito dentro de uma sacola, de forma anônima. Aí você vai dizer assim, por quê? Porque nós somos iguais. Então o que é que acontece? Alguns membros chegam em pouco tempo, ou às vezes chegam com uma condição financeira maior do que outros, que por exemplo, a população de rua, que está vindo da rua, ele chega sem dinheiro. Então ele às vezes chega sem poder contribuir. Mas logo que ele começa a ganhar um dinheirinho, ele consegue colocar R$2 na sacola. Só que você já tem um membro antigo, recuperado há 20 anos, que já retomou a sua posição na sociedade e consegue colocar muito mais. Mas nós somos iguais. É por isso que o dinheiro vai para a sacola. Se aquele membro mais antigo colocou mais, ninguém vai ver. Porque depois que a gente abre a sacola, aquele dinheiro é do grupo. Então, as nossas contribuições são iguais. Se você chegar numa reunião administrativa de um grupo, um companheiro que tem 1 ano, 6 meses, ele tem o mesmo tempo de voz e o mesmo peso de voto do que um companheiro que tem 30. Nós somos iguais. A candidatura é a mesma coisa, é só tempo de serviço. Mas a gente não tem essa importância entre um membro e outro. E a sacola, a contribuição de cada membro é extremamente importante, porque a gente entende que aquele dinheiro ali, aquele é uma atitude espiritual. Ela não é um de material, a gente diz, de material sim, um espiritual, mas ela não é uma leitura de que se o membro pode dar mais ou pode dar menos. A gente não pode ter essa leitura. Não existe membro melhor nem membro pior. Maria, agora eu vou aproveitar que você já trouxe aqui um pouquinho, falou um pouquinho dos passos, das tradições. Eu vou entrar aqui num tema que para mim é bem caro, assim, academicamente falando, na literatura de vocês. O Torres já contou aqui pra gente sobre o primeiro livro do AA, mas eu sei que vocês têm outros livros. Se você puder comentar um pouquinho sobre essas outras literaturas, ou você ou o Torres, seria bom pra gente conhecer. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que são esses 12 passos, essas 12 tradições, esses 12 conceitos, o que significa um pouquinho cada um deles, e para que eles servem, o que eles ancoram aqui dentro do Alcoólicos Anônimos. Então, são 36 princípios, né? Eu vou falar como eu entendo, né, e como eu pratico. Eu vou completar o mês que vem 31 anos de abstinência contínua. Então eu falo abstinência contínua, que para mim sobriedade é quando eu estou praticando esses princípios, porque eu não vou ao primeiro gole, mas isso não significa que eu não possa perder a minha sobriedade, como qualquer ser humano consegue, às vezes, quando por alguma frustração, né? Frustração sempre dá um desequilíbrio emocional. E é por isso que nós dizemos que o tratamento em Alcoólicos Anônimos é espiritual. Nós dizemos que a doença é física, mental e espiritual, né? Isso está na nossa literatura, no livro Alcoólicos Anônimos, que a gente chama carinhosamente de livro azul, né? Livro azul. Nós temos o Atinge a Maioridade, que conta toda a nossa história. Para mim é um romance lindo, que eu me emociono sempre quando leio. Temos o livro Viver Sóbrio, que é um livro onde tem dicas para quem está começando. E temos literaturas, que mais importante? E o principal, para mim, né? Tudo é principal em Alcoólicos Anônimos, porque tudo trata da minha recuperação, né? 12 passos e 12 tradições, que a gente chama o livro 12, né? E os conceitos é para serviço. Então, como eu entendo, né? São 36 princípios, 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. 12 passos é para minha recuperação, para o meu autoconhecimento, para que eu possa saber como que eu funciono, o que eu gosto de funcionar, o que eu quero mudar, né? Como é que eu vou me amar, me aceitar do jeito que eu sou, me perdoar pelas coisas que eu fiz, que eu não gosto, que eu não gosto de fazer e continuo não gostando, que até hoje ainda tem, mas eu, né, vou tentando fazer diferente para ter resultado diferente. E para me libertar, né? Me libertar de quê? Primeiro do álcool, né? O primeiro momento eu tenho que tirar o que está na frente, que é o álcool, para ver o que está atrás. Quem é que está atrás? Eu. Então, é para eu libertar do meu egocentrismo, né? Porque na nossa literatura também diz que a doença é a doença do egocentrismo, né? É o excesso de ego. O ego todos nós precisamos para tudo na vida, né?
Mas o ismo é a diferença de cada ser humano. E no meu caso, como eu tenho a espada aqui do álcool na minha cabeça, eu tenho que ser mais atenta. Não me importa se o outro é egocêntrico. Eu é que não pode, porque isso pode me levar ao primeiro gole. Então é por isso que precisa esse programa. Então e as tradições é para eu aprender a conviver, que começa dentro do grupo, e isso pode levar para a minha vida pessoal, aprender a conviver no trabalho sem dar faniquito, aprender a estar no grupo sem querer impor a minha vontade. O faniquito é quando eu quero impor a minha vontade, que é muito natural, né, no alcoólico, né? É um sei, quero. E nem sempre tem a serenidade, que é a nossa oração, que sempre também permeia todos os nossos comportamentos, a oração da serenidade, que diz que a serenidade para aceitar o que eu não posso aceitar, que se chama eu, né? Eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é, e coragem para mudar o que eu posso, que é eu, fazendo. Coragem para mudar a mim, e serenidade para aceitar o outro. É isso que diz a nossa oração de serenidade. E os conceitos é para eu aprender a servir. Né? Então ali tem todo isso tudo que colocou a respeito de da estrutura, né? Como é que a gente vai... Imagina um monte de pessoas egocêntricas, não sei, quero, imagina as reuniões de serviço de um condomínio, né? A nossa é um pouquinho menos, eu penso, às vezes. Né? Porque todo mundo quer fazer o melhor, e a gente diz que o bom é inimigo do melhor, né? Palavras de Bill. Todo mundo quer ser o bom, né? Mas o bom é inimigo do melhor. E o único propósito de Alcoólicos Anônimos é levar essa mensagem. Então, tudo que a gente faz em Alcoólicos Anônimos, prestação de serviço, dinheiro na sacola, é tudo para manter essa mensagem circulando, para mais pessoas poderem. E isso faz parte da minha recuperação. Eu começo a entender isso, que como eu sou egocêntrica, né? Eu tenho que dar o meu tempo, sair da minha zona de conforto para ajudar o próximo mais próximo. E às vezes esse próximo está aqui do meu lado, né? Então a gente tem esse trabalho de acolher muito bem, né, quem está chegando, procurar apadrinhá-lo, apadrinhar no sentido de acolher mesmo, né? De acolher, dizer como é que está dando certo para mim, sem impor, sem exigir nada, sem tomar conta, né? E eu gosto de falar uma coisa que eu não sei se vocês vão, não sei nem se o Toji vai, mas eu gosto de falar isso porque esclarece bem. Os 12 passos é para eu não me matar, para eu não cometer suicídio. As 12 tradições é para eu não cometer homicídio. E os 12 conceitos é para eu não cometer genocídio, porque a gente precisa, né, uns dos outros. Então, é assim que eu entendo, e para mim são 36 princípios espirituais, que eu entendo como, sabe o verbo amar? Aí é a prática de amar, eu tenho que amar. Tenho que começar me amando nos 12 passos, né? Para poder amar o outro e para poder servir o outro. Vou dar um exemplo prático assim dos passos, que as pessoas às vezes não conhecem, só para eu ler. O 12º passo é: tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos, procuramos transmitir a mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Então, o que é que a gente faz? A gente leva a mensagem a quem precisa e pratica os princípios que, se você espremer, são princípios de responsabilidade, princípios de humildade. A gente pratica ele em todas as nossas atividades. Todos, trabalho, família, social, tudo. A gente leva esses princípios espirituais e a gente coloca ele em prática em todas as nossas atividades. A 12ª tradição fala que o anonimato é o alicerce espiritual das nossas tradições, lembrando sempre da necessidade de colocar princípios acima das personalidades. Então, é um lembrete de Alcoólicos Anônimos que os anseios pessoais não têm espaço em a gente precisa calar nossos anseios pessoais em prol do bem-estar comum. O bem-estar comum está sempre na frente dos meus anseios pessoais. Então, jamais a gente enaltece personalidade. A gente só fala de princípios em ação. Os 12 conceitos que cuidam da estrutura de serviço de AA delineiam os princípios de serviço de AA. O último conceito fala a conferência, que é aquela conferência que eu falei lá de São Paulo,
deve observar o princípio da tradição de AA, tomando cuidado para jamais se tornar sede de riqueza e poder perigosos. Então, tem duas coisas que a gente está o tempo todo ligado em AA. Não é a riqueza, nós temos um princípio da pobreza coletiva, que veio da Irmandade lá de São Francisco. Então, os grupos, os membros colocam dinheiro na sacola. Se começar a exceder muito aquele dinheiro para pagar as operacionais e criar uma reserva prudente para caso esteja uma pandemia ou alguma coisa, a gente cria uma reservazinha para se tiver alguma emergência, um incêndio no grupo, precisar comprar alguma coisa, a gente tem uma reserva. E as despesas operacionais. Esse dinheiro começou a crescer, vai para os organismos para ele servir. Não existe acúmulo de riqueza em nenhum organismo de serviço. Algum organismo de serviço, o escritório ficou com muito dinheiro, ele manda para São Paulo. São Paulo ficou com muito dinheiro, gera serviço para os grupos. Então não existe acúmulo de riqueza e nem de poder. As nossas decisões são sempre tomadas em consciência coletiva, nunca por um membro só. Sensacional, né? A gente vê, e isso é um ponto interessante para a gente ver a diferença do que vocês falam do desenvolvimento espiritual / religioso, né? Vocês não estão pensando em religião, vocês não estão vinculados à religião, e a gente vê cada vez mais religiões que pensam no acúmulo de riqueza para determinados integrantes, né? E prestígio. E aqui não tem cunho religioso, vocês não defendem um Deus específico, né? Cada um dentro da sua religião ou não religião também. Agora, o principal para vocês é esse desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento da nossa essência, o desenvolvimento da nossa psique, como a Maria falou, dos nossos comportamentos, né? Isso é muito, muito legal. Eu vou chamar agora um pouco algumas integrantes do nosso observatório. A gente tem uma equipe que é muito multi, a gente tem psicólogas, a gente tem assistentes sociais, como a Ivani, a gente tem também enfermeiras que fazem parte aqui do nosso observatório. Elas têm algumas perguntas para fazerem para vocês também, tudo bem? Eu queria saber se vocês têm, para além desses profissionais que vocês dizem que eventualmente vêm fazer a contribuição, vocês têm alguma parceria com instituições, né, já estabelecidas que façam essa parceria? Instituições de saúde, instituições de assistência, né? Se existe essas pessoas que fazem esses locais que fazem essa colaboração com Alcoólicos Anônimos. A gente tem, voltando lá para as tradições, a gente usa o termo cooperação. Nós cooperamos com todo mundo que gostaria de nos ajudar. A gente não faz essa parceria com a sociedade. A gente coopera com todo mundo que pode nos ajudar, disponibilizando a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Ontem, por exemplo, a gente teve na Secretaria Municipal de Saúde, falando com o pessoal do CAPS. Então, o que a gente disse para elas? A gente está aqui para pedir a sua ajuda, para você estudar internamente como você pode levar a informação de Alcoólicos Anônimos para a saúde pública. Ela disse assim, como? Eu disse, você pode pensar da maneira que quiser, mas, por exemplo, se você conseguir colocar um cartaz de Alcoólicos Anônimos com o telefone, né, na área, qualquer unidade pública, já é uma ajuda para a gente, porque qualquer ajuda que encaminha um alcoólico em potencial a uma sala de AA, você está levando para a sobriedade para ele e para os AAs que estão dentro da sala. Então, isso é que a gente chama de cooperação. Então, como vocês, qualquer pessoa que se interesse em nos ajudar, porque é uma ajuda, né? Porque quando você coloca um alcoólico numa sala, você está ajudando lá na recuperação, uma ajuda para a Irmandade. Qualquer um, a gente está disposto a fornecer tudo que a gente puder para que essa mensagem chegue a quem está sofrendo. Esse é o nosso princípio de cooperação. Então, a gente sabe, por exemplo, que no âmbito público, outro dia um companheiro me abordou e disse, olha que coisa interessante, disse assim, ele sabe que eu estou na divulgação estadual, aí ele disse assim, você sabia que todo mundo passa pela saúde pública? Aí eu disse, hein? Ele disse, todo mundo, todo brasileiro, um dia vai visitar um posto de saúde, você sabia disso? Aí eu disse, não, isto é o óbvio que ninguém fala. Eu digo, você já não teve no posto de saúde? Eu digo, já. Seus filhos já tiveram no posto de saúde? Eu digo, já.
todo brasileiro passa no posto de saúde, para você entender a amplitude da saúde pública brasileira. Então é lá que a informação de Alcoólicos Anônimos também precisa estar. Olha que coisa interessante. Ele disse assim, você já percebeu o quanto as universidades influenciam na política pública de alcoolismo do Brasil? Aí eu disse, eu sabia disso. Ele disse assim, Rubião, todas as universidades participam de discussões sobre a política pública do tratamento de álcool e drogas. Como o álcool está ali, Alcoólicos Anônimos. Então, Alcoólicos Anônimos precisa estar presente apenas para dizer isso. Olha, existe uma opção, né, para o alcoólico que está sofrendo, que é uma sala de Alcoólicos Anônimos. Só isso. Se você conseguir dizer para as universidades que Alcoólicos Anônimos está aqui e existe uma opção para quem tem essa doença do alcoolismo de tentar frequentar uma sala de AA, isso para a gente é uma cooperação estupenda, é uma América para a gente. Então, e aí aproveitando os professores presentes, algumas, inclusive a PUC é nossa cliente assídua, é nossa cooperadora assídua, né? A professora lá, que é a coordenadora da área psi, o trabalho que todos os alunos têm que fazer é frequentar Alcoólicos Anônimos para nos conhecer e depois apresentar. E, inclusive, assim, a gente vai lá, somos convidados para falar para esses alunos, né? Faz lá um dia. Então, nós também fazemos esse trabalho, eu estou oferecendo para vocês, né? Se juntarem lá os alunos, quiser que a gente vá falar para esses alunos sobre como é que nós funcionamos, isso que nós estamos fazendo aqui. A gente vai com muito prazer, é uma honra para nós, né? Porque sempre tendo em mente isso, né? O que nós queremos é divulgar Alcoólicos Anônimos para que esta mensagem não morra. Eu sou a Daniele, sou enfermeira e pesquisadora extensionista do OGDERJ. E aí eu queria saber um pouco de vocês, né, dando segmento, como é que acontece o acolhimento àqueles que têm recaídas? Como vocês acolhem? Como é esse processo? Eu penso assim, né? Tem uma turma aí da redução de danos, né? Que acha que o AA é muito, como é que se diz, radical. Pior que não somos não, né? Acho que nós somos o que mais pratica a redução de danos, porque acolhemos a todos, independente dele voltar a beber. A hora que ele entra dentro de uma sala, ele é bem-vindo do mesmo jeito como se ninguém toma conta da vida de ninguém, né? As mãos de ar estão sempre estendidas para aqueles que querem se unir a nós, né? O nosso único propósito é ajudar o alcoólico que ainda sofre. Se a pessoa vai lá, bebeu e achou que não está legal, volta. Se quer tomar um porre todo dia, tudo bem também, venha todo dia, não tem problema não. Eu acho que nós somos as pessoas que têm mais paciência com bêbado. Porque nós sabemos de onde nós viemos, né? No meu caso em especial, eu dei muito trabalho quando eu cheguei, porque eu era funcional, né? Eu achava que eu era, pelo menos, né? Mas eu era, né? Eu tinha minha autossuficiência, eu trabalhava, eu tinha casa, eu tinha filho, eu tinha marido, eu tinha tudo, enfim. Eu tinha largado um bocado de coisa para trás, mas eu tive, né? E aí eu cheguei, mas eu não cheguei porque eu queria parar de beber. Eu fui lá porque o namorado, no caso, que morreu de alcoolismo precocemente aos 58 anos, eles dizem que mulher bêbada ele não queria não. Ele podia ser alcoólatra, mas mulher bêbada ele não queria na vida dele. Então eu fui nessa pressão e também depois de ler um artigo de Eduardo Mascarenhas que falava que alcoolismo era por falta de vergonha, né, que alcoolismo era uma doença, e eu sempre circulei nesse mundo psi, tinha uma admiração por ele profunda. Quando eu li esse artigo dele, bêbada, de madrugada, eu resolvi no dia seguinte, cheia de culpa, de vergonha, de medo, era aniversário do meu filho, eu não sabia como eu ia encontrar com ele bêbado, e aí eu fui parar numa sala de AA, levada por a esposa de um AA. E lá eu fiquei uns 2 ou 3 anos assim, questionando tudo, né? Eu ia lá só para dizer, não, eu posso tomar um porre de vez em quando, o que tem? Dei muito trabalho mesmo, né? Então, assim, Alcoólicos Anônimos acolhe, independente se você vai beber todo dia ou se quiser. Mas no fundo eu não queria, eu não queria continuar bebendo, porque o que eu queria? Isso é importante falar, né? Eu via aqueles depoimentos daquelas
aquelas pessoas, né, com dignidade, tudo assim, todo mundo tão contentinho. As pessoas iam dançar, iam passear, iam cuidar das suas casas, sem a dificuldade que eu tinha, que eu achava que só podia fazer aquilo quando eu bebia, que o mundo ficava colorido quando eu bebia. E eu via aquelas pessoas tendo uma vida assim, sem beber, eu achava aquela alegria de viver tão, não era uma impulsividade, não era aquela minha, como é que se diz? Eu chegava a ser inconveniente quando eu bebia, porque eu ficava eufórica demais, ou então eu ficava triste demais, ficava chata, ou eu ficava chorando, ou eu ficava me lamentando, ou então eu ficava eufórica e inconveniente, né? E aquelas pessoas não bebiam e estavam tudo felizes, né? Era isso que eu queria pra minha vida, aquela alegria de viver, né? E foi por isso que eu fui ficando em AA, mesmo tomando um porre de vez em quando. Essa pergunta também me lembra uma coisa assim que é extremamente importante. Quem é membro de AA? Membro de AA é aquela pessoa que chega em AA e diz assim: eu quero ser membro de AA. E aí ele volta e ele é membro de AA. Ninguém diz assim. Eu sei que a Maria é membro de AA porque a gente já está há muitos anos em recuperação, então a gente sabe, mas se a pessoa chegar lá, não sou eu que vou dizer, você é membro, não é membro, você é membro se frequentar, você é membro, não tem regra. A única regra, não tem regra, a gente brinca, porque a única regra é o desejo de parar de beber. Você tem um desejo de parar de beber, o companheiro disse não, então volta que você também vai ser membro do mesmo jeito. Então, a regra que alguns acham que tem, não tem, né? Se alguém sente, né? Exatamente, se você acha que tem problema com a bebida, ou não acha, ou não sei, mas se você está voltando e diz assim, eu sou membro de AA, você é membro de AA. Então, para nós, a gente não tem um modelo psicológico de acolher, a gente não tem um modelo psicológico de entender, a gente não tem diferença se ele diz que é membro ou se não é membro. O que a gente tem é uma coisa chamada identificação. Isso. Quando aquele sujeito, ou aquele membro de AA, mesmo que ele diga que não é membro, mas ele não é membro, mas ele estava bebendo, aí ficou 3 dias com a gente sóbrio e voltou a beber, ou aquele que é membro, que está 1 ano e por acaso voltou a beber, a gente não tem um modelo de receber, de acolher. A gente tem o que a gente chama de identificação. A gente sabe o que ele está sofrendo. A gente sabe, eu sei a dor dele, eu sinto a dor dele, eu sei do que ele está falando, eu sei do que ele precisa. Sabe? E às vezes ele precisa só do abraço, e ele precisa só... Mas não é porque eu aprendi que ele precisa do abraço, é porque eu tenho vontade de abraçar ele. Não é, eu não dou um abraço porque ele precisa, eu dou um abraço porque eu quero o abraço dele. Porque se ele ficar sóbrio, eu também fico. Mas o meu interesse não é que eu fique sóbrio, é uma coisa muito espiritual. Eu gosto daquele cara que eu não sei qual o sobrenome dele. Ele entra e eu gosto dele. Sim. E ele vai ligar pra mim 2 horas da manhã e eu vou atender. E eu volto a dormir do mesmo jeito que eu estava dormindo. E minha esposa diz ela que nunca entendeu isso. Porque se você acorda por algum motivo 2 horas da manhã, porque tá gripado, não sei o quê, você volta meio aborrecido, não sei o quê. Já aconteceu, não acontece sempre não, tá? Mas já aconteceu do companheiro ligar meia-noite, 2 horas da manhã, principalmente recém-chegado, está muito angustiado, você levanta, você atende ele, conversa com ele, às vezes 20 minutos, meia hora, desliga o telefone, volta e dorme que nem um anjo. Porque é isso. E a gente não reclama de fazer isso. Por quê? Eu não sei por quê, mas porque é isso. Para isso, vazio. É isso. É se sentir útil, é se sentir digno e feliz, né? A proposta de Alcoólicos Anônimos é essa, né? Tem aí a bússola, o GPS para a gente seguir os princípios espirituais, mas a proposta de AA no final é ter uma vida útil, íntegra e feliz, né? E aí eu quero aproveitar esse momento até para falar uma coisa antes que eu me esqueça, agradecer muito os profissionais, porque desde o início os profissionais sempre foram os nossos maiores colaboradores, né? Muito obrigada por vocês. Teve um tempo que alguns profissionais achavam
aqui a gente de repente ia tirar a demanda de vocês, o que não é verdade, porque o nosso tratamento não é psicológico e nem é embora a gente tenha médicos e psicólogos dentro da Irmandade, como em recuperação, todas as profissões, né? Já tivemos até juiz, padre, né? Então todos são bem-vindos em Alcoólicos Anônimos para ser membro, para se recuperar ou para conhecer, né? E são vocês que mandam o nosso material de recuperação, né? São vocês que dizem, porque é muito mais fácil às vezes a pessoa ouvir um médico ou um psicólogo, né? Vai no AA, você tá apresentando sinais de alcoolismo, do que de repente um vizinho que eu falo para ele, você não gostaria de ir num lugar, não? Eu parei de beber. A gente nem faz mais isso porque às vezes como é que se diz? A resistência é enorme, pode causar até uma resistência maior, né? Mas o profissional não, o profissional está nesse lugar. É para falar isso mesmo, né? E o tratamento de Alcoólicos Anônimos, né, é espiritual, então trabalhamos em harmonia, uns ajudando o outro, e vocês são os nossos maiores cooperadores. Agradecemos muito aos profissionais quando tem esse interesse de conhecer o nosso trabalho para poder mandar mais material para nós nos recuperarmos. Olha que coisa interessante. Vocês que são professores universitários, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, vocês provavelmente na profissão de vocês vão estar em contato com mais alcoólicos do que nós. Vocês estão em contato com jovens alcoólicos ou potenciais muito mais do que nós. O nosso contato é quando eles já chegam. É muito interessante. A gente leva a mensagem, todo lugar que a gente vai levar a mensagem tem sempre um profissional. Eu nunca esqueço, você que é enfermeira que estava perguntando, a gente tinha um serviço do Rocha Maia, que era um dos serviços mais interessantes. Eram 2 assistentes sociais da enfermagem, e quando a gente chegava lá, ela dava um papel pra gente e dizia assim, leito 2, leito 6 e leito 7. Ela já tinha identificado que aquele paciente tinha problema com a bebida. E então a gente chegava no leito deles e dizia assim, oi, tudo bem? Eu sou membro de AA, vamos conversar 15 minutos? Cara, esse negócio pra gente era assim, foram as melhores tardes da minha vida. Foi aí que eu conheci a espiritualidade pura. Quando eu saía do Rocha Maia, o mundo tinha outra curso. Porque ela me colocava no leito com o alcoólico. Então era aquele alcoólico que eu só precisava conversar com ele, porque ele era eu estava conversando comigo. E quando ele conseguisse sair dali, a gente ia se encontrar num grupo. Então vocês realmente, como a Maria falou, são uma bênção pra gente. Assistentes sociais a gente chama de anjo da guarda. Então, e assim, no meu caso, né, eu antes de chegar em Alcoólicos Anônimos, eu fiz psicanálise, fiz psicologia, cognitivo comportamental, eu sempre fazia psicoterapia, né? E a missa, e tinha uma religião, mas eu não queria parar de beber, eu queria parar de sofrer. Esse foi o grande diferencial. Normalmente o alcoólatra não quer parar de beber, ele quer parar de sofrer, mas quer um remedinho mágico, né? Quer que o Deus resolva lá. Mesmo que a pessoa não tenha uma perna, quer que Deus faça nascer uma, né? Não vai fazer, gente, se eu não fizer a minha parte. E essa é a mágica de Alcoólicos Anônimos, sabe? Essa é a mágica. Eu preciso, porque eu mentia demais. Como é que o profissional ia me tratar se eu mesma não sabia o que eu estava fazendo? Mentia, porque é outra característica nossa, né? Mente que nem sente. Aproveitando a pergunta que as profissionais fizeram sobre as recaídas, o acolhimento nas recaídas, acho que é importante a gente contar para as pessoas que estão assistindo aqui pra gente que esse processo de recaídas é normal de acontecer, principalmente nos primeiros meses. Eu queria que você desse um pouquinho desse relato, contasse o que acontece, o que aconteceu com vocês, né? Contasse um pouco da história pessoal de vocês nesse enfrentamento e também o que vocês observam dentro das reuniões que vocês praticam desses novos membros, porque eu presumo que com o passar do tempo, as recaídas diminuem. Mas nesse momento inicial em que o controle inibitório dessas pessoas não está funcionando de forma correta ainda, de tanta substância, de tanto álcool, a reincidência é maior. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa experiência de vocês. Pergunta extremamente importante também. E é bom lembrar
aqui em Alcoólicos Anônimos não tem nada secreto, quer dizer, você pode ir em qualquer lugar para lá, então não existe nenhuma informação interna nossa de Alcoólicos Anônimos que seja secreta, não existe isso. Então a recaída é um fato da programação, ela existe nos grupos. Se você chegar nos grupos e assistir meia dúzia de reuniões, você vai ver um companheiro dizendo: eu cheguei aqui, fiquei X meses, voltei a beber, eu cheguei aqui, fiquei 1 ano, 2 anos, voltei a beber, agora voltei. Como é que funciona, que a gente percebe nos grupos, na maioria na Irmandade, como funciona a recaída? Nos primeiros meses, a maioria das recaídas acontece, obviamente, nos primeiros meses. Então você tem um número de recaídas muito maior nos primeiros meses, né, no primeiro ano do que no segundo ano, terceiro ano, quinto ano. É um gráfico, assim, uma curva invertida nesse sentido. Por quê? Porque à medida que as recuperações e a prática do programa vão ficando mais maduras, e esse é um bom termo para Alcoólicos Anônimos, porque o ser humano ele vai ficando mais maduro lá. A maioria dos alcoólicos chama mesmo infantilizados, às vezes, e a gente vai ficando mais maduro no sentido geral da palavra, no sentido de responsabilidade e no sentido de amadurecimento das respostas às emoções, a tudo que a vida traz. Depois de um tempo a gente fica brincando muito bem, tá agindo como adulto já, né? Então, e aí nos anais mais maduros, as recaídas não são tão constantes. São um AA de 20 anos, é muito difícil um AA de 20 anos recair. Acontece. A maioria dessas recaídas acontece pela ausência, principalmente de reuniões durante um longo prazo. Mas mesmo assim é raro com os AAs mais maduros. Os mais novos acontece essa recaída. Que a gente já falou sobre esse acolhimento, né? Que pra gente é mesmo de ele volta do mesmo jeito que ele foi. Ele vai receber o mesmo abraço. Às vezes um abraço mais apertado quando recai, tá? Mas se ele volta sem beber, a gente abraça, assim como me abraçam, né? Mesmo depois de alguns anos sem beber. Mas se ele vem de uma recaída, a gente abraça mais ainda. A gente cuida dele de um recaído exatamente como a gente cuida de um recém-chegado. Porque sabe o quanto ele está machucado. Sabe o quanto ele teve que recair. Ele foi obrigado a recair. Ele não escolheu recair. Ele não suportou a dor interna de viver sem recair. E se ele está com uma dor tão grande que precisou voltar a beber, a gente ajuda ele a olhar para essa dor, entender essa dor e resolver essa dor, que a gente fala assim, por um caminho que nos eleva, né? E muitas vezes ele resolve essa dor ajudando o outro que chegou recaído 2 dias depois. Conta pra gente fechar esse ponto, conta pra gente a questão das fichas. Vocês não têm umas fichas de tempos de abstinência? Não é umas moedas? A ficha está aqui. Aqui no ar. Faz parte da recuperação, né? Existe não é só no ar brasileiro, isso tem no ar internacional. Ela nem está na nossa literatura, mas é um hábito que os grupos criaram. A maioria dos grupos tem isso, a grande maioria dos grupos. Essa é a realidade de Alcoólicos Anônimos, que você recebe uma ficha depois de um tempo de sobriedade contínua. Em AA você recebe 3 meses, você recebe uma ficha, 6, 9, 1 ano. Depois você recebe de ano em ano. A maioria, se quiser, a maioria dos membros opta por receber, eu acho. Acho que hoje é a maioria. Outra parte dos membros optam por não receber a sobriedade contínua. Mas praticamente todos os membros de AA contam o tempo de sobriedade contínua. Se você perguntar, ele às vezes não tem de cabeça, mas ele faz uma continha e diz quanto tempo ele tem de sobriedade contínua. A sobriedade contínua pra gente é realmente um dado importante. É um dado importante que reforça mais um dia sem beber. E a sobriedade contínua mostra que como a mente vai ficando mais livre, a gente tem mais capacidade de se aprofundar no programa de 12 Passos. Meu nome é Juliana Souza, sou psicóloga do GDERJ e eu também queria fazer umas perguntas para vocês. Eu vi que vocês falaram muito sobre o bem-estar que é gerado, né? Quando vocês estão ajudando ali um membro, né? Não só vocês, mas esse membro também sai, né? Daquelas reuniões, né? Bem, né? E isso é muito, né? Quando a gente cura
a gente ajuda a curar o outro, a gente é curado também, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que a gente pode fazer, né, assim, como familiar, né, como amigo, também para ajudar a apoiar, né, esses membros. Você fala um pouquinho pra gente, Maria? Então, a gente costuma dizer que Alcoólicos Anônimos é a nave-mãe, né? Tem várias outras irmandades que também se utilizam desse mesmo programa de recuperação com outros nomes. Tem o Al-Anon, que é para familiares. Né? No Al-Anon, eles dizem que são 3 C. Eu não causei, eu não controlo e eu não curo. São os 3 Cs de Al-Anon, que é familiares de alcoólicos, familiares e amigos de Alcoólicos Anônimos. Então, Al-Anon é Alcoólicos Anônimos, é Al-Anon, é também Alcoólicos Anônimos, só que para familiares e amigos de alcoólatras. Tem Neuróticos Anônimos, né, que é o que vai tratar o egocentrismo de qualquer um. A gente tem Narcóticos Anônimos, Jogadores Anônimos, Fumantes Anônimos. Então, assim, várias irmandades que se utilizam desses princípios para buscar esse bem-estar. O que não, como é que se diz? O que não nos isenta de buscar outras ajudas profissionais. Mas essa coisa espiritual a gente só encontra nas irmandades de anônimos. Para lidar com a gente não é uma tarefa fácil não, porque a gente não contamina, mas a gente contagia. Né? Agora, vamos também não colocar tudo em cima, né, do alcoólatra, né? Porque o outro também já tem essa predisposição para desenvolver essa codependência, né? Então, é o dodói de cada um, gente. É o dodói da humanidade, né? O dodói é de cada um, é que sabe onde aperta o seu sapato. Da experiência pessoal, a minha esposa foi antes. Ela foi antes para Al-Anon do que eu para AA. Isso, assim, foi muito bom para mim. Muito bom para mim. Quando eu cheguei em AA, ela já estava em Al-Anon. Então, ela já sabia o que aguardava ela, um alcoólico em recuperação. Não só tem parte boa, né? Tem uma parte maravilhosa, porque ela teve um marido e parou de beber. Só isso já supera tudo. Mas tem mais coisas. Por exemplo, eu me lembro de um dia que a gente estava estava começando a se arrumar para ir pro cinema. Eu morava, sei lá, 500 metros de um grupo, e uma companheira nova ligou e disse assim, eu já tinha saído do grupo, ela disse assim, eu tô desesperada, você tá precisando conversar, você consegue vir no grupo? Aí eu olhei pra ela, aí ela disse assim, foi companheiro? Eu disse, foi. Ela começou a se desarmar, ela disse assim, então o cinema fica pra amanhã. Porque ela sabia da importância, sabe, de eu parar ali no cinema e ir lá atender aquela recém-chegada que estava numa reunião que não estava com muita gente, estava vazia, porque já eram 8 horas da noite. Né? Então eu fui assistir a reunião com essa recém-chegada, que era um sábado, e ela passando por uma turbulência no sábado, sexta e sábado é o dia bom, né? É o dia bom se você tiver turbulência, principalmente esse pessoal jovem que chega. Então tem essa vantagem quando o familiar entende um pouco de alcoolismo e entende um pouco da sua necessidade de recuperação. Como, por exemplo, no início, é comum nós membros frequentarmos reunião quase todo dia. Então, é uma saída de casa. Você sai todo dia, né? As reuniões, a maioria das reuniões são de 17 a 19, 17h30 a 19. Então, você sai todo dia, no final do dia, no início da noite, e realmente, né? Claro que você já saía para o botequim, mas é uma saída todo dia. A família precisa entender quanto, principalmente naquele período, você precisa de uma intensidade maior do programa de Alcoólicos Anônimos para se recuperar e não recair. Eu também queria perguntar para vocês quais são os maiores desafios enfrentados pelo AA atualmente. Pode falar, Maria? Pode. Pessoal, tem desafio da fé? Eu penso que o desafio é individual, né? Cada um tem o seu. Eu vejo dessa forma, né? O nosso preâmbulo, né, que é a proposta de AA para a sociedade, né, logo no início ele fala que somos uma irmandade de pessoas que compartilham experiência, força e esperança. A experiência é exatamente isso que a gente faz na sala. A gente fala exatamente, né, das nossas dificuldades,
com os nossos desafios, seja para parar de beber ou seja para qualquer outra coisa que surja na vida de todo mundo, porque nós somos seres humanos sujeitos a qualquer, qualquer novidade agradável ou desagradável, né? E essa é a experiência. E a gente fala também das conquistas. Então, essa é a proposta de a experiência do que eu estou conseguindo, das minhas dificuldades, dos meus desafios, e aí experiência, força. A força é essa unidade de saber que eu não estou sozinho, né? Tem o outro ali, às vezes ele já viveu aí, como é que ele fez para sair daquilo, não como é que ele fez para dar conselho, nós não damos conselho, como é que ele está fazendo com o comportamento dele, com as escolhas dele para dar certo, né? Qual é o princípio aí que ele está se utilizando para não sofrer, porque passar pela experiência todos nós vamos passar, né, invariavelmente. Porém, como você lida com ela, é a experiência que a gente troca dentro de uma sala. Aí vem as reuniões temáticas, que é onde a gente aprofunda esse conhecimento dessa prática. Às vezes é uma reunião de passos, às vezes é uma reunião de tradições, da primeira tradição, da terceira tradição, é uma reunião de viver sóbrio, é onde a gente aprofunda só os membros ali, essa literatura, né, para poder lidar com essas adversidades que você acabou de falar, com o desafio individual de cada um. Mas o AA como um todo, eu não vejo o desafio é achar mais gente para vir. É isso. Muito legal, Torres, muito legal. Maria, muito obrigada por essa entrevista, essa grande entrevista. Obrigada pelo tempo de vocês. E quero deixar a mensagem para você que está aí em casa, você que usa álcool, consome álcool, seja na proporção que for. Às vezes a gente viu uma pesquisa muito legal aqui no Observatório, que aqui no Brasil, 3 a cada 4 consumidores abusivos de álcool acham que são consumidores moderados. Então, se você consome álcool, mas você realiza um episódio de uso nocivo, tem um padrão de uso nocivo, ou já desenvolveu uma dependência em álcool, procure um alcoólico anônimo, procure uma sede mais próxima, vá assistir uma reunião online, entenda um pouco mais o que te faz consumir essa substância, o que faz te consumir o álcool, que como uma válvula de escape, efetivamente, entenda se isso está sendo benéfico ou prejudicial na sua vida. Você tem suporte, você tem a quem recorrer. Se você estiver precisando de ajuda imediata, você pode ligar para a linha de ajuda do AA. Vou te passar o número aqui do estado do Rio de Janeiro. 21, o DDD 2253 3377. Então presta atenção, 2253 3377. Precisando de ajuda, você liga, que você vai saber qual é a reunião, qual a sede do AA, qual o grupo do AA mais próximo, qual a próxima reunião que você pode frequentar, qual o grupo online que está disponível para você. Então você tem a quem recorrer. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por você que está aí até agora assistindo. Obrigada, Maria. Obrigada, Torres. E fiquem ligados aí para os próximos documentários. Estamos em todas as redes, tá bom?